Olá pessoal, parede de multímetros aqui, só como pano de fundo, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre a continuidade do teste de linearidade que eu estava fazendo, que eu fiz anteriormente no VBA 158, o teste de linearidade com resistores de 15 ohms. No caso aqui, eu tinha uns resistores adicionais de alta precisão de 196,608K. O 0,1% de tolerância com o mesmo tamanho da CALR, né? E esses resistores, na realidade, eles são muito estáveis também, do ponto de vista de temperatura, de drift de temperatura, e são ideais para fazer essa avaliação, só que naturalmente em uma escala diferente, uma escala de resistências muito mais alta, e que apresenta outros desafios comparados aos resistores baixos que eu apresentei no VBA 158. Então vamos dar uma olhadinha. O conjuntão aqui só está mostrando outro tipo de medida para fazer estabilização dos equipamentos. Não tem nada a ver com as medidas de resistência. Bom, tá aí a bancada de testes dessa avaliação aqui. Como vocês lembram no VBA 158, vocês podem verificar lá, a montagem dos resistores de 15 ohms foi feita na barra de terminais. E eu fiz a mesma montagem com os resistores de 196,0608K. Tá? E esses resistores aqui, na realidade, a criticalidade, por exemplo, dos resistores de valor muito baixo, de 15 ohms, quanto à questão de contatos e resistência de contato mínima, né, de 0 ohms e pontas Kelvin, toda aquela tratativa que eu fiz lá, ela não é muito aplicada nesse caso, porque os resistores são muito maiores. Então a resistência de contatos, do contato em si, ela não é muito significativa. Naturalmente, fiz a limpeza dos contatos aqui dos resistores, tá? Fiz a conexão bem sólida com as terminais de parafusos também aqui nos resistores, tá? Mas eu não tenho necessariamente a mesma preocupação em reduzir a resistência a absoluto 0 ohms, porque a influência desses contatos é pequena. Então, no que sobra aqui, nessa coisa toda, parece meio esquisito, tá? Mas eu tenho outros desafios nesse tipo de medida, tá? Um deles aqui, vocês podem já estar notando, um cabo coaxial. Curioso, né? Basicamente, é o seguinte. Eu tenho a minha conexão com garra jacaré de boa qualidade. Tem muitas garras jacaré, a gente às vezes compra garra jacaré. Eu tenho umas, inclusive, que eu comprei na época, na Santa Ifigênia, muitos anos e tal, né? Quando eu ainda morava no Brasil. E outras que eu comprei na China depois, na China não, mas enfim, de lojas que vendiam produtos da China, elas eram de muito má qualidade. Então eu tive que pegar um conjuntinho de garras jacaré que fosse de uma qualidade minimamente acima do sofrível, digamos assim. Mas basicamente que tivesse uma boa estabilidade no geral, tá? Mas como eu havia comentado, a resistência em si não é tão grave. E todas essas conexões aqui malucas, elas têm... essa tampinha aqui de caixa de biscoito, é uma latinha, é justamente para garantir o quê? Que esse tipo de medida não vai ser influenciado pelo ambiente. Como os resistores têm muito mais resistência, a sensibilidade dos multímetros ela é muito mais apurada. Então, no final das contas, é como se você tivesse um amplificador totalmente aberto, ouvindo tudo. Então, naturalmente, uma blindagem, e essas latinhas de biscoito são excepcionais para isso. Uma blindagem bem feita garante que a medida seja estabilizada. E aí entra o outro detalhe. Uma conexão BNC blindada e isolada aumenta a minha estabilidade geral. E, obviamente, do outro lado, eu tenho o outro lado do BNC e aqui um pouquinho só para a gente conectar nos terminais do multímetro sem problema. Não precisa de Kelvin, não precisa zerar, não precisa nada, tá? E aí, naturalmente, o que a gente faz é justamente fazer a medida, aqui é medindo apenas um resistor, mas fazendo a medida aqui para avaliar a linearidade de toda a escala. Nesse caso aqui eu tenho uma escala um pouco menor de resistores, eu tinha apenas 7 deles, 7 resistores, então, mas mesmo assim dá para ter uma ideia razoável. Então, basicamente, esse aqui, digamos, é o setup e o desafio principal é minimizar, naturalmente, os ruídos espúrios. Claro, uma caixa dessa solta não vale de nada. O que eu preciso, então,
Por quê? Porque a caixa, idealmente, eu tenho que aterrar a blindagem, digamos assim. Então você pode fazer isso com uma garra jacaré qualquer, uma coisa assim, para um terra estável. Felizmente as instalações elétricas aqui têm terras muito bons, então eu consigo fazer o aterramento da caixa de maneira bastante estável e aí eu consigo uma excelente estabilidade no multímetro ou na medida em si, né? Então no mais aqui que eu fiz a adaptação, só mostrando para vocês aqui, basicamente garra jacaré, tá? Os garras jacaré comuns, né? Mas com um mínimo de contato. Tá aqui a conexãozinha dos terminais de resistores. Claro, tudo também limpinho. Passei bombril e tal para limpar os terminais. Afinal de contas, a oxidação ao longo dos anos dos resistores, ela vem mesmo, né? Ela pega mesmo. Então tá aqui os contatinhos. E aqui eu fiz apenas uma conexãozinha básica com um terminal de terra. Opa, perdão, o reflexo. Com um terminal de terra, tá? Isolado, eu medi a resistência deste ponto aqui até o terra, até a latinha e até o fundo da latinha, a resistência é bastante baixa, da ordem de 10 miliohms. E essa resistência aqui desse cabo aqui não é muito importante também, porque naturalmente é um circuito, um circuito muito sensível, tá? Esse tipo de latinha, esse tipo de circuito, eu uso às vezes para avaliar também conversores AD. Às vezes eu ponho uma plaquinha de desenvolvimento, alguma coisa aqui dentro, ponho uma tensão e aí eu faço o logging, o data logging da medida de maneira bastante isolada do resto do planeta, digamos assim, para ter absoluta baixo ruído de captação, né, do ar, né? Então isso aqui é muito interessante, tá aí, fica aí a ideia de fazer uma blindagem com umas latinhas dessas de metal. Isso vale muito a pena para fazer esse tipo de avaliação. E sempre se preocupe em fazer a conexão, não com 2 terminais banana ou qualquer coisa assim. Tenta fazer a conexão bem feitinha, com uma conexão blindada, e aí você consegue a melhor estabilidade possível. Então, basicamente é isso aí. Esses são os aspectos práticos da medida em altas resistências, digamos assim, ou com alta sensibilidade. Vamos passar para os números. Bom, pessoal, então aqui os números, tá? Essa é a planilha, a mesma planilha anterior, obviamente com os valores para 196K. E basicamente essa aqui é a turma toda de multímetros e todos os seus valores, né? E igualmente ao teste anterior, eu estou fazendo todas as minhas comparações com o Keysight U1282A, que é o multímetro que eu calibrei há menos tempo. Digamos, é o meu multímetro mais novo e que foi calibrado, a calibração venceu em 2019. Naturalmente, você pode estar se perguntando, puxa, como é que você faz isso, fazer uma medida dessa, uma avaliação dessa com coisas descalibradas? No final das contas, enfim, é uma questão de custo, custo-benefício, e na realidade é apenas um exercício, mas o detalhe é que, obviamente, eu não tenho um laboratório acreditado, eu poderia enviar esses equipamentos para calibração, mas eu teria que fazer toda uma estratégia, né, de planejamento para manter esses equipamentos sempre calibrados anualmente, etc. E não só isso, né, quer dizer, os valores dos resistores e tal também não estão relacionados a nenhum padrão, né, nenhum laboratório de calibração com acreditação internacional. Então, no final das contas, é apenas um exercício, mas um exercício comparativo. Por isso que eu estou comparando com o equipamento que eu tenho, que foi avaliado por último aqui, que é o Keysight U1282A. E nesse caso aqui, o Keysight U1282A, eu faço numa parte superior da planilha, eu tenho as medidas em absoluto de cada multímetro, tá? E inclusive as escalas aqui, que eu também comentei. A linearidade também depende da escala que você está trabalhando. Uma escala de 6 MB e de 0 a 1.3 MB não abrange tanto a escala quanto a escala, por exemplo, do T61E de 2 MB, em que você vai de 0 a 1.3 MB, você está abrangindo bem mais de 50% da escala, enquanto aqui você está abrangendo aproximadamente 25% da escala. Obviamente que aqui, tanto o Fluke 189, que vai a 5 MB, o BM857, que vai a 5 MB, estão no mesmo top do Keysight. Mas o T61E compara muito bem com os multímetros de bancada, o HB3478, cuja escala máxima vai até 3 MB, então isso aqui está um pouco abaixo de 50%,
Mas o Hakaldana e o Keithley têm a mesma escala do T61, então vai aqui a 1.3 MB numa escala de 2 MB. Então dá para avaliar com mais precisão com esses dois multímetros. E aqui embaixo, né, nas escalas embaixo, justamente é apenas o erro. Aqui são os valores absolutos e aqui embaixo é o erro em relação ao 1282A. Naturalmente, o 1282A, o erro é zero em relação a si mesmo. Então você nota aqui algumas coisas interessantes. O T61 então você tem aqui uns valores negativos. Isso aqui não significa necessariamente nada. Obviamente você tem que só analisar as tendências de para onde que o erro se propaga. O Fluke 189 aqui, você nota que o erro começa a derivar um pouco mais, de maneira mais acentuada, vai até 1.2, né, de erro. E naturalmente 1.2 o quê? 1.2K em quase 200K. Ou na realidade 1.2K de erro em 1.2 mega, 1.3 mega de valor total. Então você nota que percentualmente a variação é bastante pequena, tá? E, naturalmente, todos os outros multímetros aqui, curiosamente, o 3478, 78A, o Hakaldana e o Keithley, todos acompanham os valores de maneira bem próxima aqui. Fazem um drift um pouco maior aqui, a 0.84 e 0.86, provavelmente porque a abrangência da linearidade da escala é maior no caso desses dois multímetros aqui. Mas é bastante curioso, olhando apenas os números. Obviamente, isso é mais interessante de se olhar de maneira gráfica. Então aqui, como no vídeo anterior, eu fiz o traçado das curvas em absoluto, mas como os erros são irrisórios, você vê realmente que as retas acompanham muito bem, as curvas acompanham muito bem para toda a família de multímetros. Esse aqui é o gráfico mais interessante, que é o gráfico de erro em si, quanto que os multímetros realmente se divergem do KeySight 1282, que é a linha de zero. O eixo X é o KeySight 1282A, a minha referência. E os multímetros aqui então começam a fazer as suas... Você começa a avaliar visualmente as discrepâncias entre eles, né? As discrepâncias do erro, né? Então aqui na realidade eu tenho um conjunto aqui de 4 multímetros, que são os multímetros de bancada, que eles acompanham entre si, inclusive eles acompanham muito bem, tá? E com esses dois aqui sendo o Keithley 191 e o Hakaldana 5001, que são os de 2 MB de escala total. O Fluke 189, como a gente já tinha visto nos vídeos, nos números, realmente ele começa a fazer um drift bastante acentuado aqui. Como o Fluke 189 eu recebi ele em um estado razoável, realmente não muito novo, comprei ele usado, e ele não tem muita... Então eu não sei qual é a confiabilidade, não sei muito do passado dele. É possível que ele precise de algum certo tipo de manutenção, ou então que ele tenha sofrido algo na sua vida pregressa aí. Curiosamente, esse aqui é o UT261, o Bremen 857, que tem uma curva bastante irregular em relação ao 1282A. Ele começa, inclusive, de maneira não monotônica, né? Ele começa com erro positivo, vai para o lado negativo e retorna ao erro positivo. Então ele, na realidade, ele navega em torno do 1282A. E o T61 que começa negativamente, mas a tendência da curva realmente é bem ascendente aqui. Ela faz uma bacia, digamos assim, né? Ela tem um errinho aqui curioso. Então, na realidade, o T61 e o Bremen B1857 são os mais curiosos, são os mais interessantes e não monotônicos desse conjunto todo. Mas, obviamente, como eu havia comentado, o erro é bastante pequeno, então não é tremendamente significativo. Bom, basicamente é isso aí. E só para comparar com os valores anteriores, o gráfico. Aqui o Fluke 189 também... esse aqui, perdão, o T161, o T61 nos valores baixos, ele tinha um drift bem maior, e os outros estavam mais ou menos acompanhando o KeySight, o 1282A. Na escala maior, você nota que a situação muda um pouquinho de figura. Então, basicamente, é isso aí. Esses exercícios, na realidade, gente, são só para exercitar aí digamos assim, a curiosidade, assistir a curiosidade quando a gente está medindo alguma coisa, né? A gente ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ideia da precisão mesmo, da precisão e acurácia dos nossos equipamentos, né? Então, basicamente é isso aí, gente. Vídeo curto,
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Aquele abraço.